Oi, pessoal. Sou o professor Josimar Silva. Nós vamos continuar a nossa aula de triângulo de Pascal e binômio de Newton. Nessa aula, a gente vai resolver esse problema aqui da UFRJ 2000. Tá? Começa com Álvaro de Campos, né? O binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Concordo, acho muito bacana mesmo. Tá, vento lá fora, Álvaro de Campos. E aqui vem um problema mesmo, tá? O enunciado do problema. Um capital é aplicado por 12 anos e 6 meses, a juros compostos de 0,5% ao mês. Ao final desse período, o rendimento acumulado será igual, inferior ou superior a 100%. Justifique a sua resposta. Na última aula, nós resolvemos um problema também da UFRJ, usando o binômio de Newton, em que o enunciado trazia uma sugestão. Sugestão, binômio de Newton. Dessa vez, a banca resolveu dar uma sugestão de uma outra maneira, de uma maneira pouco convencional, né? Recorreu a um poema de Álvaro de Campos. E a sugestão é essa aqui, para a gente aplicar o binômio de Newton para decidir se essa aplicação vai ser suficiente para dobrar o capital, ou vai fazer com que o montante seja maior, menor ou igual ao dobro do capital inicial, tá? Então vamos lá. Antes, deixa eu fazer um comentário aqui, tá? Digamos que eu tenha um preço P, um valor qualquer P, tá? E eu quero dar um aumento de 0,5% nesse valor, tá? Nesse preço. Como é que eu posso... O que significa isso? Significa o seguinte, ter 1P mais 0,5% é 0,5 dividido por 100, tá? É a mesma coisa que 0,005P, ou seja, 1,005P. Bom, então eu consegui mostrar aqui que para dar um aumento de 0,5% num preço P, basta multiplicar esse preço por 1,005, tá? Na verdade, para cada vez que eu precisar dar um aumento em qualquer coisa, basta multiplicar, um aumento de 0,5%, basta multiplicar por 1,005. Então, eu tenho aqui um capital inicial, tá? Ao fim do primeiro mês, voltando aqui para o enunciado do problema, ao fim do primeiro mês, o meu montante vai ser 1,005 vezes o capital inicial. Tudo bem? Esse vai ser o meu montante que eu vou chamar de M, tá? Ao fim do primeiro mês, eu dei um aumento de 0,5%. Ao fim do segundo mês, eu vou pegar esse último valor, não mais o valor inicial, não mais o capital inicial, os juros são compostos, né? As taxas vão incidir sobre o último valor. Então, eu vou pegar esse último valor e vou dar um novo aumento de 0,5%. Ou seja, eu vou multiplicar de novo por 1,005. Se eu fizer a multiplicação de novo por 1,005, eu vou ficar com 1,005 ao quadrado. Isso ao fim do segundo mês, tá? Ao fim do terceiro mês, evidentemente, o expoente vai ser 3, ao fim do quarto mês vai ser 4 e assim por diante. No nosso caso, quantos são os meses? O período de tempo aí, o período que a gente tem aí é de 12 anos e 6 meses. 12 anos são quantos meses? 12 vezes 12, 144, mais 6 meses, 150 meses. Tá? Então, são 150 aumentos de 0,5% que eu vou dar, tá? Somente o primeiro desses aumentos vai incidir sobre o capital inicial. Os outros aumentos vão incidir sobre o último valor. Tá? Isso é o que caracteriza juros compostos. Beleza? Então eu vou ter isso aí. Na verdade, o que eu preciso fazer para resolver esse problema é decidir se esse número aqui, 1,005 elevado a 150, é maior que 2, é igual a 2 ou é menor que 2. É isso que eu preciso decidir, tá? Eu vou separar isso, tá? Eu vou separar essa potência, 1,005 elevado a 150. Eu vou escrever essa potência assim, 1 mais 0,05 elevado a 150. Eu acho que fica melhor escrever esse 0,005 como 5 sobre 1000. 5 sobre 1000 é a mesma coisa que 1 sobre 200. Então, eu vou escrever assim, 1 sobre 200 elevado a 150. Eu preciso agora fazer, né, a rigor, o desenvolvimento binomial desse carinha aqui. Mas a gente percebe que isso é uma coisa que não é muito agradável, né? São 151 termos. Se o expoente é 150, eu tenho 151 termos, tá?
na verdade, o que a gente vai fazer é torcer para que os termos iniciais já me forneçam a resposta. Já olhando para eles, para os iniciais, eu já tenho uma ideia se vai passar de 2, vai ser menor que 2. Mas menor que 2 é um pouco mais difícil. Vamos torcer para que passe de 2, tá? Então, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Vamos desenvolver esse binômio. Então, fica assim, 150, escolhe 0, vezes 1 elevado a 150, vezes 1 sobre 200 elevado a 0. Mais 150, escolhe 1, vezes 1 elevado a 149, que poderia deixar de ser escrito, né? E 1 sobre 200 elevado a 1, tudo bem? Mais 150, escolhe 2, mais 1, aliás, mais não, né? Vezes 1 elevado a 148, vezes 1 sobre 200 elevado a 2, tá? É claro que eu tenho mais coisas aqui e eu vou tentar olhar para esses termos iniciais. Se eles não conseguirem me dar a resposta, eu vou ter que lançar mão de outros termos. Mas, por enquanto, eu vou olhar somente esses aqui. Vamos ver. É possível até que a gente tenha escrito coisa demais aí. De repente, na segunda parcela, a gente perceba que já passou de 2, né? Vamos ver. Esse carinha aqui, ó, ele facilmente a gente calcula isso aqui. Isso é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1 também. Então, eu tenho 1, tá? Com facilidade, esse primeiro termo. Parece feio, né? É feio e tudo, mas é muito fácil de se calcular. Esse aqui já vai ser 150 vezes 1 sobre 200, ou seja, 150 sobre 200. Poderia até ser simplificado, né? Eu sei que esse cara aqui é 3/4, tá? Simplificando por 5 é 3/4. Então, já tenho 1 mais 3/4, né? Eu já tenho 1,75 aqui. Próximo de 2, né? Isso não significa muita coisa, mas vamos lá. Vamos olhar para o terceiro termo. O terceiro termo, como é que fica aqui? 150, escolhe 2, é 150, vezes 149 sobre 2. 1 elevado a 148 é o mesmo, e aqui eu tenho 1 sobre 200 vezes 200. Vamos analisar isso aqui. Eu posso reescrever essa expressão assim, 1 mais 3/4. Eu posso dar uma arrumada. Se eu pegar esse 200 e juntar aqui com 150, juntar que eu digo é fazer isso aqui. É 150 dividido por 200. Tá? E 149 sobre 2 vezes 200, 400. Olhar para a coisa assim, para não ter que ficar fazendo essas contas, eu posso pensar assim, 1 mais 3/4 eu tenho 1,75, tá? Na verdade, eu tenho que torcer para que isso aqui dê 1 ou passe de 1, tá? Bom, para que isso aqui seja, essas duas parcelas, seja igual a 1, basta que essa última aqui seja igual a 1/4, porque 1/4 mais 3/4 dá 1. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 3/4. Tá? Então, a minha expressão passa a ser essa daqui. Ó. 1 mais 3/4 mais 3/4 vezes 149 sobre 400. Vamos lá. Se isso aqui for 1, beleza. Aliás, se isso aqui for 1/4, ok. 1/4 mais 3/4, 1. 1 mais 1, 2. Tá? Mas para que isso aqui seja 1/4, eu precisaria que isso aqui, ó, seria necessário que isso fosse igual a 1/3, já que 3/4 vezes 1/3 dá 1/4, não é verdade? 3/4 vezes 1/3. Tá? Mas acontece que esse cara aqui é visivelmente maior que 1/3. Se eu triplicar 149, vai ser maior que 400. Então, como ele é maior que 1/3, eu concluo que isso aqui é maior que 1/4. E se isso aqui é maior que 1/4, isso aqui é maior que 1. Ora, se isso aqui é maior que 1, então esse cara, 1 mais esse cara aqui, vai ser maior que 2. Tá?
Com isso eu consigo argumentar, eu consigo responder com um argumento, tá, convincente, de que, na verdade, essa potência aqui é maior que 2. Significa que o capital vai mais do que dobrar. Tá? Então o problema está resolvido. Tudo que foi dito aqui pode ser escrito, pode fazer uma redação. O problema de matemática não precisa ser resolvido necessariamente somente com equações. Você pode escrever um texto e argumentar tudo isso que foi colocado. Tá? Bom, está aqui, nós usamos o binômio de Newton, tá? Para argumentar que esse investimento aí vai gerar um valor superior a 2, vai mais que dobrar o capital inicial, tudo bem? Só quero deixar bem claro aqui, fazer mais um comentário aqui para esclarecer, que o desenvolvimento desse binômio tem 151 termos e eu escrevi somente 3 deles, né? Existem outros 148 termos aqui, eu não coloquei reticência porque daria a impressão de que é infinito, e não é infinito, é finito, tá? O número de parcelas é finita, e eu me utilizei apenas das 3 primeiras parcelas na esperança mesmo de que já fosse superar 2. Tá? Aí deu certo, a gente conseguiu. Caso eu não conseguisse superar 2, eu lançaria a mão da 4ª parcela e assim por diante. Felizmente, só 3 parcelas já deu para a gente garantir isso. Tá? Então, o binômio de Newton sendo utilizado, é evidente que esse tipo de coisa não é tão importante como já foi há muitos anos atrás. A gente tem à disposição calculadoras científicas em qualquer celular, tal, né? Mas de qualquer forma há alguma ludicidade aí nesse tipo de problema, tá bom? Com isso a gente encerra a nossa aula.